Boa noite. Olá. Oi, boa noite. Deu certo na primeira. Tudo Eu não bem? tô conseguindo te ver. Não, Não. eu estou te vendo. Olha, que coisa. Tá perfeito aqui, ó, a imagem para mim. Eu não tá aparecendo você. Hum, mas interessante. Tá ouvindo minha voz? Tô. Tá normal. Olha que interessante, eu tô te vendo. Você quer tentar entrar de novo? Pode ser. Então você sai, pede para entrar, eu vejo e recoloco. Pode ser? Uhum. Então tá. Vamos ver agora. Certinho? Ainda tá. Não tá me vendo? Não. Olha, que coisa. Boa noite. Boa noite, quem está chegando agora. Boa noite. É, Sofia. Aconteceu isso também, eu e o Diego. Ai, ai. Eu não aparecia para ele. É. Então pode ser a minha internet, né? Não sei. Mas de qualquer forma vai sair os dois na hora que gravar, viu? Tá bom. Tá bom? Uhum. Boa noite, quem está chegando agora. Boa noite. Hoje teremos, eu vou anotar aqui, a lição de hoje. Aí você me fala se está vendo. Veja se conseguiu ver aí, que eu anotei. Sim. Ah, então Uhum. tá. Eu dou paciência. Vamos esperar mais uns minutinhos, né? Até o pessoal ver lá os chamamentos, né? Quem nos conhece. Enquanto isso, ó, gente, aguinha para ser fluidificada, postos, né? Vamos deixar aí do nosso lado, pedindo a fluidificação dos amigos espirituais, né? Esperar mais 2 minutos. Hoje é a última lição do livro Segue. Sim. Vamos encerrar mais uma etapa, né? Cada lição, vários aprendizados, né? Vários. Sim. Vários. Precisamos colocar em prática, né?
Estamos aguardando. Mais um pouquinho. Dora Alice. Boa noite. Boa Felipe. noite. Mirna. Juliana. Marciele. Vamos lá. Então vamos dar início a mais um estudo da noite de hoje. Primeiramente, vamos fazer a prece, né? E depois a leitura e os comentários, para que a gente fixe na memória, pelo menos, um pequeno naco de tudo que tem aqui, né? Então vamos rogar a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, as suas bênçãos, para mais uma live da Tenda de Aruanda, Novo Caminho, e que possamos, com esses estudos, absorver algo de bom para o nosso espírito e, sendo bom para o nosso espírito, nós vamos beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Com aquela prece das preces, nós rogamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos entregues às tentações do mundo, mas livrai-nos de todo o mal e de fazermos o mal. E que assim seja. Pronto. Começar a leitura. Isto. Bom, hoje a gente vai falar sobre a língua. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa. Segunda, lembra a grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviar de sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvários da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa
para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as experiências, e quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Perfeito. Então vamos lá no primeiro item aqui. A desídia significa falta de cuidado, negligência. Então, a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. Ou seja, ficou preocupado, né? Ficou, assim, um tanto quanto sem um consolo, digamos assim, né? Por causa do mau uso da língua. E é por isso a desídia. O uso incorreto de um instrumento, de um membro que a gente tem e que muitas das vezes utilizamos para prejudicar e não ajudar. Sim. Então esse início é isso. O Tiago ele tece considerações ruins, né? Pelo uso do ser humano de sua língua, por nós, por todos nós, né? Cada um de nós está num nível. E conforme o nosso nível espiritual, já que a língua fala o que pensa o coração, então estamos em nível mais elevado ou mais rebaixado. Depende. Né? Então, nos diz aqui que o início de todos os problemas do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Olha que problema. A gente pensar antes de falar, a gente criticar o que nós vamos falar um minuto antes. Eu vou falar isso, vou falar aquilo, pensa. Usa o crivo da razão, justamente para evitar um mal maior, né? Como diz aqui. Sim. Se todos os hecatombes começam-se pelo uso da língua, imagina. Então, é a nossa energia posta em ação, né? sim. A nossa fala vai em algum lugar. Qual lugar é esse? Aonde você falou para ela ir. E aquilo vai e volta, porque tem um ricochete. Tudo que falarmos vai aonde precisa ir, ou onde dirigimos a fala, e volta para nós mesmos. Sim. Se foi para prejudicar, volta prejudicando a nós próprios. Não é verdade? Sim, durante o dia a gente fala muitos palavrões, né, e tudo mais, que acaba afetando, né? Pois é, palavrões. Foi bom você tecer esse comentário, porque tem muita gente que tem costume de xingar, né? Xinga o dia inteiro. É um péssimo costume. É muito ruim para ele próprio, porque isso vai voltar, como nós acabamos de falar, isso vai voltar para nós. Tudo que xingarmos, ou todos que xingarmos, né? Porque geralmente a gente xinga alguém, algum motivo ele nos deu para que a gente proferisse palavras de baixo calão. E essas palavras irão repetir
em nós. O maior prejudicado será a gente mesmo. O dedo está aqui, ó, né? Uhum. Então, quem tem o costume de tudo que vai fazer xinga, porque de vez em quando a gente xinga. É natural do ser humano. Você vai explodir, né? Então você prefere xingar aquilo, e aquilo sai e acabou, né? Então, a pessoa te passa uma raiva, você xinga, pronto. Saiu de você. Uhum, saiu. Mas vai voltar para você. Sim. A energia que saiu, ela voltará para você. E esse texto é todo dedicado a isso, né? Para que nós tomemos cuidados, e muitos cuidados, com aquilo que a gente fala. Cobra do outro, cobra uma coisa que não faz. A maioria de nós, né? Se a gente for analisar, se a gente gravar o que a gente fala durante o dia, a gente vai ver que nós ainda estamos nos rudimentos. Não aprendemos quase nada, porque não passamos pelo crivo da razão, aquilo que nós, os comentários que tecemos. E muitas vezes, estamos assim num grupo e alguém faz o uso da palavra. E quando você menos espera, você solta uma também. E nivela, houve um nivelamento por baixo. Porque se a gente pensasse, raciocinasse em cima daquilo que estamos ali, naquele grupo, analisando, aí teríamos mais cuidado com aquilo que iremos falar. Porque, como diz aqui, o início de vários problemas começa pelo mau uso da língua, daquilo que falamos, né? Uhum. Tá aqui, ó. Ela está posta entre os membros do organismo humano como um pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém, Jesus, né? Em sua potencialidade está o recurso sagrado de criar, como o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Então, quer dizer, os nossos direcionamentos, esse leme, né, que está dizendo aqui, foi feito para, Deus nos deu esse membro para beneficiar, não só a nós, quanto o outro também, né, o próximo. Porque quantas vezes uma pessoa chega, ela está mais precisada de conversar, de trocar informações, de desabafar, do que muitas vezes do recurso financeiro. Está precisando ouvir coisas positivas, né? Coisas que vão fazer com que a pessoa se sinta bem. Então nós temos que ter cuidado, não pôr mais lenha na fogueira, porque a pessoa já está desesperada, procurando algo para caminhar. Sim. Aí a gente piora a situação, põe mais combustível naquela ideia da pessoa. Sim, Então, temos que dosar isso aí, sim. não Às é? vezes, quando você dá uma ideia, né, para alguma pessoa, a pessoa, tipo, não gostou daquela ideia e fica falando coisas feias, tipo assim, não, você tem que pensar em assim, que, né, essas coisas e tudo mais. Aí a pessoa fica meio mal, tipo, foi a minha opinião, né?
Hum. Você diz assim, nos termos assim, a pessoa estava com problema, você fala alguma coisa que você acha sobre aquilo, Uhum. aí ela fica pior, é isso. Ou É, ela também. critica, Sim. né? E você falou uma coisa boa, não é isso? Uhum. O que você está falando é para melhorar a Sim. condição dela, né? É. Então nós temos que cuidar desse leme, que é a língua. É um leme. Uhum. Vai nos dirigir. Vai dirigir qual embarcação? Meu espírito, o nosso espírito, o seu espírito. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de um modo geral, costuma desviá-la da sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas. E aí a temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade, sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e de amor. Olha esse parágrafo. Então, se nós temos esse leme, esse modo de conduzir a nossa embarcação, o nosso espírito, e possa também ajudar o outro a refletir sobre a sua embarcação, né? Mas aí, nós, com essa grandiosa, esse grandioso poder, né, que é da palavra, usamos para coisas de baixo calão, desnecessárias, prejudiciais, malditas, né? Digamos assim, falta-nos o amor, né? É o que diz aqui. Falta a humildade, o amor. Que a gente usa muito preconceito nas palavras, né? Tudo que está dando prejuízo para o nosso espírito é o que a gente mais usa, se a gente for observar. É o que mais prejudica, que é um preconceito, uma ideia, digamos assim, de negatividade. Então, por isso que quando você convive com uma pessoa que ela é muito negativa, você tem que tomar cuidado em dobro, né? Porque ela vai te influenciar. É o nível que a gente está. A gente está querendo passar para um outro patamar. Mas se nós cairmos naquela conversa dela, que é negativa, nós vamos para cima ou para baixo? Pra baixo. Nós vamos subir ou descer? Vamos descer o nível. E é Sim. o mais fácil de ocorrer. Porque subir o nível é o mais difícil. É a porta estreita, como diz Jesus, né? Que larga é a porta da perdição. Essa é a mais fácil de transpor. Porque a porta estreita, nós vamos ter que passar um dia, né? O nosso espírito vai ter que progredir. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter outras reencarnações, né? Pela devida providência, né? Pelo amor que Deus tem por cada um dos seus filhos, né? Os quais somos. Mas nós vamos ter que aprender a passar por essa porta estreita, né? Então Uhum. temos que começar já. Começar a praticar a serenidade, o discernimento, não falar imediatamente ao ser, digamos assim, contemplado ali, você falar imediatamente. Raciocina primeiro, pensa, analisa, depois fala. Pede a palavra. Não precisa falar imediatamente. Se você for cogitado,
cogitada, né, no caso, pede um minutinho. Sobre esse assunto, eu vou analisar aqui como poderia te responder. Não precisa responder tudo. Nós não precisamos responder tudo. Sim. Tem cada pergunta que as pessoas fazem que, se você for responder todas as perguntas que a pessoa faz, até aquela que a pessoa está interessada em saber na sua vida, né? Digamos assim. Por que você faz isso? E como é que você fez aquilo? Aquelas perguntas que vão te... Aí você tem... Peraí, qual que é o seu interesse em saber tudo isso? Aí Sim. você quebra, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer responder sobre a sua vida, seu modo de viver, aonde você mora, né? Onde você trabalha. É. E a pessoa fica ali. "Oh, o que que você faz? Por que que você faz isso? Qual que é o seu interesse em saber?" Ah, você elimina o mal pela raiz. Sim. Porque se não é entrevista de trabalho, né, você, nesse momento, você tem que falar muitas coisas, né? Ó, já trabalhei em tal, trabalhei no hospital, trabalhei numa empresa tal, trabalhei em supermercado, o que seja, né? Tá. Se não for ali, eu não preciso ficar explicando para todo mundo o que, é que você faz, não, né? Para quê? Qual que é o interesse da pessoa saber? Então, você corta, elimina, muda o assunto, né? Temos que sair, tem que saber sair, né? Por isso que o discernimento, temos que ter discernimento das coisas. Orar e vigiar. Para levantar cedo, pedir ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe durante o dia, em nossos colóquios, né, no nosso trabalho, no nosso estudo, aonde formos, né, com quem estivermos. É muito importante isso, porque aí ele vai te dar um toque. Certeza. Você está preparado para os embates do dia, né? Nem sempre estamos, mas se você estiver, você vai ter o discernimento e seu anjo da guarda, os espíritos amigos, vão te orientar. Vão te orientar sobre aquele assunto. Não Sim. sabe do assunto? Vou analisar, amanhã te falo. Não Sim, tem urgência? Pode falar. muitas pessoas falam coisa que não sabe, né? Tipo, em geral, a tudo. Às vezes a pessoa fala tanto da sua vida, inventa tanta coisa da sua vida que quando chega ao seu ouvido você fala assim, nossa, eu fiz isso? Nem sabia. É, tipo, é uma coisa muito difícil. É igual, ultimamente, nos ônibus é o lugar onde mais existe confusão. Quando o ônibus está cheio, né, e todas as pessoas querem entrar, e é muita falta de educação. E às vezes tem algumas pessoas que não aceitam o que a outra pessoa veio falar, ou então, mesmo não aceitando, respira fundo, né? Que vai dar certo. Só que tem gente que tá tão assim transtornado com o dia todo que na hora que vai ver já xingou a pessoa, já falou que ela é sem noção. Nossa, muita complicação isso. É, você, no caso, né, vós, né, você conhece você. O outro já não conhece. Não sabe como é que ele vive, qual a pressão que ele tem psicológica ali, de um familiar, de um ente querido, né, de uma mãe, de um pai, de um marido, namorado, que seja. Então, se a pessoa vive como que pressionada, aí ela costuma
dar esses fora, assim, né? Os lugares públicos. Fala mais alto, ou grita, coisa desnecessária, muitas vezes. Então, está em desequilíbrio. Essa pessoa está precisando de prece, né? Ela está precisando de aconchego, e não afastamento. Ela está precisando ser encaminhada aos locais adequados para o tratamento que o caso requer, né? Tem muita gente que precisa de psicólogo, psiquiatra, não sabe, não quer. Eu não vou em psiquiatra, não vou em psicólogo, esse povo não sabe nada. Vou ficar lá falando da minha vida e tal. O dia que for, vai saber que não é bem assim. É um profissional pago, né? Você, quando busca esse tipo de serviço, é uma prestação de serviço. Ele vai te auxiliar a ver aonde você não está vendo. Ou vai te auxiliar a você ter um norte de uma situação. Então, é importante. Por isso que eles existem. É uma profissão regulamentada. É necessária. A pessoa humana. Por isso que está aí. Então, psicólogo, psiquiatra, justamente para ajudar. Deus não colocaria esse tipo de profissão se não fosse necessário. Né? Uhum. Então, ó, a guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. Olha, as grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Quer dizer, eu quero a sua terra e vou tomá-la. E pronto. E solta bomba, e mata aquele tanto de gente, e desaloja famílias, e mata gente que está no hospital, criança. Quer dizer, para quê? Né? Como diz o ditado, cachorro não tem gaveta, mas vai para onde? O que você vai fazer com esse tanto de terra? Logo, logo o pai fala assim, vem embora, vem cá. Preciso de você aqui. Você precisa passar por aqui um tempo. Pronto, acabou. Você criou uma guerra que não vai ter sucesso, mata um tanto de irmãos, fica com um débito enorme, vai ter que pagar um por um, vai ter que se ajustar com aqueles espíritos que você fez desencarnar por causa dos seus interesses mundanos, interesses pueris, interesses negativos inferiores. Né? Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Olha, estou chamando a atenção aqui, ó. Poucas vezes a nossa língua, ou aquilo que a gente fala, tem consolado e edificado, melhorado os nossos irmãos. Olha, o instrumento que a gente tem sendo usado erradamente, né? Nós vamos responder por isso também. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para, olha, ou seja, não ajuda quem está precisando, não edifica, mas ó, usa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Desapiedadamente. Quer dizer, para isso a gente fala, né? Usa essa língua. E por que não fala para ajudar? Então nós temos que mudar os nossos conceitos. Essa lição, essa última lição desse livro, veio justamente para chamar à conclusão todos nós que devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque, como disse Jesus, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe o homem. O que sai da boca?
é o que sai do coração. Geralmente é aquilo que a pessoa está sentindo. Sim. Então prejudica. Cria guerra, desarmonia na família, desarmonia entre os amigos. Tudo por fofoca. Vamos tecer o comentário certo. Fofoca. Fofoca é um perigo, né? Ela cria animosidade, cria inimigo, tudo para beneficiar. Para beneficiar o quê? Para prejudicar, desarmonizar o ambiente. E, como diz aqui, nada do que o Cristo ensinou. Nada. Nada, nada, nada. Sim. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, será justo que interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Será? Será que Não, tudo aquilo que a gente falou com as outras pessoas, Jesus falaria para nós? não. Eu acho que, assim, onde veio chamando a atenção, né, entre aspas, do poucas vezes a língua do homem é consolado, edificando aos seus irmãos, eu acho que, assim, muitas das vezes, quando algo te incomoda, quando a pessoa, até mesmo quando você está falando com a pessoa que te machucou, e você fala, olha, aconteceu isso, eu tô, né, machucado, me machucou muito a sua palavra, a pessoa, não, mas tá certo, você tinha que escutar mesmo. Aí vem ofensa atrás de ofensa. Aí, em vez de você tentar melhorar o seu sentimento, a pessoa piora. Mais e mais ainda. E, tipo, muitas pessoas, quando pais, marido, família, etc., muitas pessoas, até amigos, fala, chega do serviço, chega de algum lugar, por ele ter passado por um dia muito difícil, acaba descontando nas outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? E acaba, querendo ou não, dependendo da palavra, da frase, de como você conversa com a outra pessoa, você acaba machucando muito ela. Porque ela sabe que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. E mesmo assim acaba sendo machucada por dentro, né? É, por isso cada pessoa emite aquilo que ela está, que consta dentro do seu coração. Sim. E essa pessoa, né, como você está exemplificando, está precisando de quê? De evangelho, está precisando frequentar uma casa, um lugar onde ele vai analisar isso. Alguém tem que acordá-lo, porque ele está prejudicando o ambiente familiar, os colegas de trabalho, onde ele está, exerce a sua atividade, né? Seja na família ou fora dela. Então, essa pessoa está precisando de ajuda, né? Ela tem que ser orientada a procurar, né, uma casa séria e também ele possa assimilar, né, aquela casa. Uhum. Muitas vezes você vai num lugar e não gosta, mas não quer dizer que na outra casa não vai dar certo, né? Então são vários lugares que podem ser procurados para melhorarmos, né, essa parte negativa. Bom, por hoje, se você quiser falar mais alguma coisa. Não. Acho que já deu para explicar direitinho.
a única coisa que eu vi aqui mesmo, que foi a última lição, que Certo? vem a frase, né? Que eu terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele. Eu acho que essa frase é uma frase, como eu posso dizer, que muitas pessoas deviam refletir, né? Porque às vezes a pessoa fala tanto, 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 aí quando você vai ver, fala assim, nossa, no final do dia, nossa, por que que eu falei aquilo para aquela pessoa, né? Aquilo é até ruim quando vem esse sentimento. E nessa frase, pode se pensar muito, né, para melhorar em si mesmo, o por que que eu tô falando isso, né? Hum, Eu certo? vou parar, vou tentar parar, porque se Jesus, que foi Jesus, não utilizou as linguagens que muitas pessoas usam hoje, tanto de ofensa e tudo mais, quem sou eu para fazer, né? É a reflexão, né? Buscar analisar, olhar no espelho tudo aquilo que você fala, porque aquilo vai produzir um mal ou um bem, dependendo daquilo que você está falando, né? Uhum. Então, a Mirna escreveu aqui, ó. Muitas vezes as pessoas acham mais fácil distribuir a raiva ao seu redor do que buscar a real solução. E começa no olhar para si mesmo, avaliando o que pode melhorar em si mesmo. Justamente, justamente. Então Sim, nós temos que analisar tudo isso, né? Se a gente está fazendo dessa forma, utilizando a nossa língua longe de Jesus, né? Tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que já aprendeu, né? E não praticou ainda, temos que refazer a nossa vida, a nossa história. Se errou até hoje, amanhã começa a melhorar, né? Então, prezados, mais uma vez, né? Agradecemos a presença de todos que nos assistiram nesse momento, e que tenhamos uma boa noite física, uma boa noite espiritual. Sofia, tudo de bom para você. para você também. Vamos aprendendo, né? É, Vamos ver o próximo livro e as próximas lições, que primeiro é para nós, depois é para os outros. sim. Tá. Então, Tchau. boa noite, tudo de bom. Boa Tchau. noite. Você também. Tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigada a todos.